É a 45? 53, achei. Página 25, questão 53. Se o carro percorre a metade de uma estrada viajando com 30 km por hora, metade de uma estrada, então se a estrada toda é desse tamanho, metade seria essa partezinha, vamos dizer que é X essa parte. Velocidade de 30 km por hora. E a outra metade com velocidade de 60 km por hora. Sua velocidade escalar média foi de... Bonita essa questão que você pediu? Essa questão é legal. E é uma questão que aparece direto no vestibular. Vai dizer que não dá vontade de somar e dividir por 2? Dá vontade de somar e dividir por 2, né? O cara ficou metade da estrada a 30 por hora, metade a 60. A vontade é dizer que foi 45 a velocidade média. Mas está errado. Vamos fazer um cálculo. Vamos ter que fazer um cálculo. Te prepara aí, porque essa é um pouquinho melhor que as outras que a gente viu até agora. Velocidade igual a distância sobre tempo. Não é assim que se calcula uma velocidade média? Se ele andou x na primeira parte e x na segunda parte, quanto ele andou ao todo? 2x. Putz, mas eu não sei o tempo que ele levou. Eu não sei o tempo. Eu preciso saber, né? Eu preciso saber o tempo que ele levou na primeira parte e o tempo que ele levou na segunda parte. Aí eu somo esses tempos e boto ali embaixo. Velocidade é distância sobre tempo. Qual foi a velocidade do primeiro trecho? 30. Qual foi a distância do primeiro trecho? X. E aí eu vou calcular o tempo do primeiro trecho. Está dividindo, passa multiplicando. Está multiplicando, passa. Então o tempo da primeira parte foi x sobre 30. Qual foi o tempo da segunda parte então? X sobre 60, parabéns garoto, mas eu não estou com preguiça, eu vou fazer. 60 é a velocidade. Distância, x. O tempo é delta t2. Está dividindo, passa. Está multiplicando, passa. Na prática eu posso trocar esses dois de posição. O amigo estava certo, olha que raciocínio bonito. Né? Se a velocidade era 30 e a distância é x e deu x sobre 30, quando for x e 60, x sobre 60. E eu tenho que colocar ali o delta t total, que é o delta t1, que foi x sobre 30, mais o delta t2, que é x sobre 60. Olha que continha bonita ainda que ficou para fazer. E soma de frações, tira o MMC e faz o quê? Multiplica por 60 dividido por 30. 2 vezes x? 60 dividido por 60. 1 vezes x? X. Velocidade igual 2x que divide 2x mais x. 3x sobre 60. Deu uma divisão de fração. Jezebel. Como é que é a divisão de fração? É a primeira vezes a segunda. Vamos inverter a segunda então. Vai ficar 60 sobre 3x. Oh, beleza, estava preocupado com esse x, ó, mas vai desaparecer, ó, x cancela com x. 30 dividido para 60 dividido para 3, 20 vezes 2. Ué, por que não deu 45, que é a média desses números? Por que deu mais próximo de 30 do que 60? Né? Porque 45 é o meio entre 30 e 60. Por que deu mais próximo de 30? Não é a média. A média de 30 e 60 é 45. Por que será que a velocidade média não deu 45, que é a média das velocidades? Por que deu uma velocidade mais próxima de 30 do que 60? Interessante, né, cara? Sabe o que é, gente? Aonde que ele vai ficar mais tempo na velocidade? Ele vai ficar mais tempo na primeira parte ou na segunda parte? A primeira ele estava mais devagar. Quem está mais devagar demora... Pô, se o cara ficou mais tempo dirigindo a 30 e menos tempo dirigindo a 60, a velocidade média não tem que ficar mais próxima de 30? Claro, né? Pegas a tua Ferrari, ficas meia hora a 10 por hora. Depois tu fica 1 segundo a 300 por hora. Aquele 1 segundo não vai ajudar muito, né? Concordas comigo? A velocidade vai ficar muito mais próxima de 10 por hora do que 300 por hora. Beleza? Tu só pode somar as velocidades e dividir por 2 se ele passar meia hora numa velocidade e meia hora na outra. Aí tu soma e divide por 2 que vai funcionar. Mas na maioria dos casos, meu querido, vai ter que treinar esse raciocínio, ó, bem chatinho.
chama de x a primeira distância, x a segunda. Vai na fórmula da velocidade 2x, e o tempo tu não sabe. Usa a fórmula da velocidade no primeiro trecho, calcula o tempo. Usa a fórmula da velocidade no segundo trecho, calcula o tempo. Soma esses tempos para botar embaixo. Faz a continha e aí tu nunca vai errar. Eu só fui aprender para valer esse tipo de questão no meu terceirão. Tu já está tendo a oportunidade de trabalhar esse tipo de questão no ensino médio. Vamos para a próxima. Bonita, essa aí foi a mais bonita até agora. Essa aí eu gostei. Já vou voltar a atender aí atrás. Vou atender essa moça aqui na frente. Senão ela vai ficar brava. Eu dei sorte então. Essa aqui é bonita, enrolada essa questão. Já vou atender mais aí também. Vamos que vamos. Um belo dia para aprender matemática, aliás, física. É a visão. Ai, meu Deus. O 8 corria a questão com nós e o outro e o errado. Qual delas? Ele copiou errado, daí ele falou. Não, essa aqui ela é uma questão chatinha, bem perigosa essa questão, bem perigosa. Página 15, questão 31. Vou fazer a cópia da questãozinha aqui. A ponta dos vetores é indispensável de estar numa posição adequada. Aqui tem mais um vetorzinho indo para lá e depois mais outro aqui. Ele chamou então ponto A, ponto B, ponto C, ponto D e ponto E. Bonito. Analisando a disposição dos vetores BA, EA, CB, CD e DE, né? BA, certo? EA, esse outro vetor, CB, CB e DE, DE. Faltou falar só do vetor CB também, né? Tá ali, CD e D, tá ali. Conforme a figura a seguir, assinale a alternativa que contém a relação vetorial correta. Primeiro ele falou que o vetor CD, quem é o CD aqui? Esse vetor, mais o vetor CD, mais esse vetor aqui que é o CD, mais o vetor DE, mais o vetor DE, tem que dar igual ao BA mais o EA. Pessoal, olha só. Para achar a soma desses dois vetores, já que ele está bundinha com bundinha, eu teria que fazer a regra do paralelogramo. Então eu traçaria uma pontilhada paralela, traçaria uma outra pontilhada paralela a esse vetor aqui, e aí traço o vetor resultante, não é isso? Esse vetor que eu tracei é só o CD mais o CB. Só que ele quer somar mais outro vetor, que é esse aqui, né? Não é isso? Como é que eu vou somar esse vetor que eu já tenho com esse outro? Pode ser bundinha na cabecinha. Esse vetor aqui, ó, se eu deslocar ele e encaixar ele ali, ele vai ficar perfeitamente encaixado aqui, ó. Esse vetor vai se encaixar perfeitamente aqui. Até porque isso era para ser paralelo a isso, né? Só que vem cá. Esse resultado que deu, né? Eu saí daqui, somei esses dois vetores primeiro, deu esse, depois somei esse e parei lá. Esse resultado está dando igual a o EA mais o BA? Esses vetores estão na posição de soma? Não, né? Então eles teriam que estar bundinha na cabecinha para eles somados ter dado aquele outro vetor. Uma outra maneira de tu fazer poderia ser o seguinte, ó. Se de repente essa maneira ficou confusa para uma ou para outra, a gente pode fazer de uma outra maneira ainda. Dá uma olhada. Desenhar tudo. O vetor CB. Quem é o vetor CB? É esse aqui, né? Eu vou lá e vou copiar o vetor CB. Vou fazer bastante espaço aqui do lado. O vetor CB é esse cara. Eu vou lá e vou copiar esse vetor CB. Tentar fazer, né, o mesmo tamanho e mesma posição. CB. Mais o vetor CD. O vetor CD é esse aqui. Como é que a gente faz? Bundinha na cabecinha. Não é assim que se soma vetor? Pega a bundinha de um vetor e conecta na cabecinha do outro. Esse é o vetor CD agora. Mais outro vetor ainda, que é o DE. Vetor D é daqui para cá. Bundinha na cabecinha. Esse aqui é o vetor D. Bundinha na cabecinha.
resultante, ó, o resultante desses três vetores é esse aqui. Beleza? Será que vai dar igual a BA mais EA? Deixa eu ver, BA é esse vetor aqui. BA mais EA. Cadê o EA? EA. É esse aqui o EA. Bundinha na cabecinha. EA. Ó, e aí? Deu certo? Esse vetor é igual a esse? Nada a ver. Qual regra que eu usei? O método do paralelogramo ou o método do polígono? Polígono. Peguei um vetor, bundinha na cabecinha, outro vetor, bundinha na cabecinha, o vetor resultante sai do primeiro e vai até o último. Primeiro vetor, depois segundo vetor, bundinha na cabecinha, resultante sai do primeiro e vai até o último. Comparei os vetores resultantes e vi que estava diferente. Então a letra A está falsa. Tu viu o trabalhão? Vou fazer só a primeira análise. Letra B. BA mais EA. Aí eu tenho que pegar esse vetor aqui, ó, e deslocar ele para poder fazer bundinha na cabecinha, né? Certo? Vamos fazer então. BA mais EA. Oh, obrigado, meu amor. BA mais EA mais CD. CD, aliás, mais CB. Então vou aproveitar aqui. BA mais EA mais CB. Cadê o CB? É esse sujeito aqui. Então vou acrescentar o CB aqui. Está dando esse resultado aqui, né? Ele está dizendo que é igual ao DE mais o CD. DE mais o CD. Vamos ver se vai fechar? Vou fazer aqui em cima. CD é esse aqui. CD mais DE. Bundinha na cabecinha, DE. E aí, os resultados estão ficando parecidos? Esse resultado é parecido com esse? Não. Nem de perto, né? Nada a ver. Errada a letra B. Letra C. EA menos DE. Como é que é menos um vetor? É o vetor no sentido oposto. Mais CD é igual a BA mais CD. Vamos fazer. Vamos fazer que é o fazer aqui que deixa a gente melhor. Letra C, EA. Cadê o vetor EA? É esse aqui, EA. Menos DE. Se o DE é esse aqui, o menos DE é para baixo, né? Menos DE, bundinha na cabecinha. Esse aqui é que é o menos DE. Apontando para o lado oposto. Mais o CB. Mais o CB, vai ficar assim, ó, mais o CB, ó o resultante. O senhor cruzou um por cima do outro, qual é o problema? Ele está dizendo que isso aí é igual a BA mais CD. BA, esse aqui é o BA, mais CD, mais o CD. CD. E aí, galera, ficou ao menos parecido para dar dúvida? Até agora está totalmente errado. Vamos ver a letra D agora. EA menos CB, EA menos CB. Vamos fazer a continha. Às vezes, por que o senhor não começa a fazer de uma vez? Tu olha primeiro. É porque às vezes já está desenhado de um jeito que tu olhando tu enxerga. Não é o caso ainda. Letra D, EA. Do E ao A. EA. Mais quem? Menos CB. Menos CB, se o CB é para cima, menos CB é para baixo. Menos CB, ou BC, tanto faz. Mais DE, mais o DE. O DE é esse aqui. Poxa, esse aqui é bem parecido com esse, né? Só que um pouquinho mais inclinado. Mais o DE. Vai dar uma resultante que é mais ou menos isso. Sai da primeira e vai até a origem do último. Ele está dizendo que isso é igual ao BA. Cadê o BA? BA menos CD. Menos CD. Isso aqui é o CD, né? Então menos CD é para cima. Bundinha na cabecinha menos o CD. CD.
Esse aqui então é o menos CD, o menos C. Vocês concordam que até agora é o mais próximo? Sim. Certo? Mesmo fazendo a olho nu sem o quadriculado, até agora, esse ali eu estou desconfiado que é. De qualquer maneira, eu não vou arriscar. Eu ainda vou analisar a última. Se a última bater na tampa, né, eu vou de repente reanalisar as duas com mais calma. Vamos ver o que a última está dizendo. BA. BA é aquele vetor menos DE. Se o DE é esse aqui, o menos DE é para baixo. Bundinha na cabecinha. Menos DE. Menos CB. CB é para cá, menos CB é para baixo. Mais um ainda para baixo. Um pouco menos inclinado é o menos CB. Esse é o resultante. Esse é o resultante da conta que ele fez. Ele disse que dá igual a EA mais CD. EA. EA é esse aqui. EA mais CD. Cadê o CD? É aqui. CD. E aí deu parecido? O único que deu parecido os vetores. Letra D. Então é ela que é a correta. Ah, que bonita essa questão. Fala, querido. Né, mas tu vê que não, né, a letra E, BA, quem é o BA? É esse aqui, BA. Menos DE, menos DE, é esse com sinal trocado, é para baixo então. Menos CB, CB é esse, só que é para baixo também, esse é o resultante. EA, EA é essa aqui, mais CD. Cadê o CD? Ali. Não tem nada a ver, olha só a diferença nos resultantes. Certo? É que de repente o desenho dele na letra D não ficou muito bom, ele por eliminação marcou ele, certo? E realmente tu viu, eu tive que fazer com um pouquinho de calma ali até conseguir, sem um quadro quadriculado, sem nada, é bem perigosa essa questão, certo? Gostei de ver, garoto, uma ótima pedida, muito boa. Vamos que ainda dá tempo de fazer mais umas. Ai, caceta. Eu já faço uma também, vamos se esforçar que vai funcionar. Fico muito feliz de ver a galera com vontade. Professor, faz essa, isso é muito bom. Se fizerem isso no primeiro, segundo e terceiro, a concorrência está ferrada. Não dá para entender nada aqui da sala de aula. É muito. O professor fica isso que vocês têm que ajuda. É isso que vocês têm que também dar a contribuição de vocês, pressionar os malas, né? Já separaram duas vezes. Para quem der expor, o professor deu uma coisa no passado. E a gente vai se encontrar. Página 25, exercício 48. Segundo foi anunciado pela televisão no gol de Flávio Conceição contra o Japão, em agosto de 98, a bola percorreu uma distância de 23,4 metros com uma velocidade média de 101,2 km por hora. Portanto, o tempo em segundos que a bola levou para atingir o gol foi de velocidade, a distância sobre tempo. Ele falou a distância que a bola percorreu, 23,4 metros, e disse que a velocidade é 101,2 km por hora. Mas já que ele quer o tempo em segundos, quem que o transforma, pessoal? Transforma a velocidade de km por hora? Agora sim, pega o 101,2 e divide por 3, iguala as casas, já está igualada, elimina a vírgula. Aí vai dar 2, 12 vai 1, 6 mais 1, 7, 11 menos 2 é 9, 9 menos 7 é 2, abaixa o 2. 108, 216, será que de repente 5 ou 6? 6 eu acho que passa, ou não? Não, 7. 6 e 7, 42, vai 4, 3 e 7, 21, mais 4, 25, ainda dava para ser mais 36, né? Então, é 8, por isso que o processo de divisão é bonito, né? Tu percebe que tu erra. 6 vezes 8, 48, vai 4. 3 vezes 8, 24, mais 4, 28. 12 menos 8, 4. 8 menos 8, 0. 2 menos 2, 0. Vírgula, abaixo 0. 1, 36, sobra 4, né? 1, tudo bem? 28,111, a velocidade do cara.
Se eu sei a velocidade, eu sei que deu quanto? 28,1 aproximadamente, não é isso? A distância que a bola percorreu, 23,4. Dá para calcular o tempo? Dá. Está dividindo, passa 28,1 vezes ΔT é igual a 23,4. Está multiplicando, passa 23,4 dividido por 28,1. As casas já estão igualadas, é só fazer a divisão. 234 dividido por 281. Não dá 0, vai 0. Riscar 9. Não dá 8 de repente. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 8, 64. Vai 6, 16 com 6, 22. 10 menos 8, 2. 13 menos 4, 9. E aí, abaixo do 0, certo? 4 eu acho que estoura, deve dar 3 então. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 8, 24, vai 2. 6, 7, 8. Aproximadamente 0,83 segundos. É a ABCD ou é a beta? O que tem ali? 0,83, letra C. Então era uma questão simples, de velocidade apenas, né? Velocidade média. Porém, a transformação e as duas divisões com vírgula, a da transformação e a última, é que tira os teus concorrentes da jogada. Eu digo, cara, tristemente eu digo, que dos meus alunos de terceirão, metade não sabe dividir com vírgula. Por isso que eu não me sinto mal dele se ferrar no vestibular, né? Como é que eu vou ensinar física para um cara que não sabe dividir? Tá entendendo? O pai dele não podia ter deixado ele chegar no terceirão sem saber dividir, né? Agora, se o cara chega no terceirão sabendo o mínimo, aí ele fica fera, certo? Mas não dá para salvar todo mundo. O pai também tem que fazer um esforço, né? Não deixar o seu filho passar de ano sem saber dividir. É um crime que se faz isso com o jovem. Isso aí, vamos mais uma que dá tempo. Página 24, exercício 41. Imagine um ônibus escolar parado no ponto de ônibus e um aluno sentado em uma de suas poltronas. Quando o ônibus entra em movimento, sua posição no espaço se modifica se ele se afasta do ponto de ônibus. Imagine um ônibus escolar parado no ponto de ônibus e um aluno sentado em uma de suas poltronas, a poltrona do ônibus. Quando o ônibus entra em movimento, sua posição no espaço se modifica, ele se afasta do ponto de ônibus, né? Dada esta situação, podemos afirmar que a conclusão errada ele quer a conclusão errada. Letra A. O aluno que está sentado na poltrona acompanha o ônibus, portanto, também afasta do ponto de ônibus. Também se afasta do ponto de ônibus. O cara está no ônibus, o ônibus se afasta do ponto de ônibus, o cara também se afasta. B. Podemos dizer que um corpo está em movimento em relação ao referencial quando a sua posição muda em relação a esse referencial. Esta é a definição técnica de movimento, quando o tempo passa e a posição muda em relação a determinado referencial. Não vou. O aluno está parado em relação ao ônibus e em movimento em relação ao ponto de ônibus, se o referencial for o próprio ônibus. Peraí. O aluno está parado em relação ao ônibus, se o referencial for o ônibus. E em movimento em relação ao ponto de ônibus, se o referencial é o ponto de ônibus. Né? E ele fala no final que se o referencial for o próprio ônibus. Se o referencial é o próprio ônibus, o guri está parado. E se o referencial for o próprio ônibus, mesmo assim, em relação ao ponto de ônibus, dá para dizer que o guri está em movimento. Mas esquisito ele ter falado ali que o referencial é sempre o próprio ônibus. Tá correta a afirmação dele, mas eu achei esquisito. Eu vou analisar as outras. Letra D. Neste exemplo, o referencial adotado é o ônibus. Não, ele não deu referencial nenhuma. O ônibus está em movimento, em sua posição.
ele se afasta do ponto de ônibus. Não, ele não disse qual que era o referencial. Afirmar que o referencial adotado no exemplo era o ônibus está errado. Imagine um ônibus escolar parado no ponto de ônibus e um aluno sentado em uma das suas poltronas. Quando o ônibus entra em movimento, sua posição no espaço se modifica. Ele se afasta do ponto de ônibus. É o ponto de ônibus que está dizendo que se afastou. Então é o ponto de ônibus que é o referencial. Nesse exemplo, o referencial adotado é o ônibus. Não, é o ponto de ônibus. Essa aqui está falsa. Letra E. Para dizer se um corpo está parado ou em movimento, precisamos relacioná-lo a um ponto ou a um determinado conjunto de pontos de referência. Verdade. E a letra C, então, o aluno está parado em relação ao ônibus, em movimento em relação ao ponto de ônibus. Se o referencial for o próprio ônibus ali, né, independentemente de qual referencial a gente vai usar, a gente vai sempre concluir que o menino está parado para o ônibus e em movimento em relação ao ponto de ônibus. Então, não é correto. É a letra D que é para assinalar. Olha, galera, poucas questões que vocês me pediram eram triviais. A maioria delas realmente tinha que pensar um pouco. Vocês estão de parabéns. É tão triste quando tu pega só questão boba, né? Tu vê que a galera não está tentando de verdade. Vocês estão bem, estão no caminho certo. Voltem aí sempre que possível. Adorei. Esse daí, esse aqui. Certo? Então nós vamos ter que pensar o seguinte, ó. Já que é um exato regular, esses ângulos todos são 60 graus. 60 graus, 60 graus, 120 graus, 120 graus. Para poder calcular o tamanho de um desses, eu teria que, por exemplo, fazer esse aqui, eu sei que isso aqui é de 8. Como eu tenho de 4, eu sei que é 8. Eu vou tirar 18 e 16. Então o total de um deles é 16. Só que se 16 de baixo e 16 de cima, é 32. Certo? Essa questão é muito boa. Parabéns, garoto. Uma questão muito boa. Então vamos lá, vamos começar a assistência do segundo ano. Podem começar a preparar as questões.